Olá! Começa agora o programa Nossos Cursos, Seu Futuro. Hoje estamos na Escola de Ciências Jurídicas e Sociais, aqui da Univale, e a gente vai falar especificamente sobre a trajetória do curso de Relações Internacionais e sua importância na visão de um egresso da Univale que está agora aqui na universidade como professor. É o professor Daniel Correia da Silva. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, um prazer poder estar aqui e falar do nosso curso, pelo qual eu tenho tanto carinho. Pois é, um professor todo especial também, um convidado muito especial, porque sempre é uma satisfação enorme, a gente perceber que daqui da Univale saiu um profissional que ganhou o mundo, que construiu toda uma trajetória e retorna para compartilhar todo esse conhecimento. Pode contar um pouquinho para a gente dessa trajetória? Claro. Bom, eu sou graduado também em Economia e durante o curso de Economia, quando eu estava na metade dessa graduação, eu resolvi ampliar esses horizontes buscando o curso de Relações Internacionais da Univale. E depois de concluir o curso de Economia, estando no curso de RI da Univale, eu tive a oportunidade de explorar também as múltiplas possibilidades que esse curso nos dá. Então eu frequentei grupos de estudo aqui da nossa universidade durante a minha graduação. Tive a oportunidade também de participar do programa de intercâmbio que a Univale tem pelo curso de Relações Internacionais e fiquei 6 meses estudando numa universidade na França e retornei, me graduei aqui na Univale. Fiz um mestrado na área de Relações Internacionais e pude retornar aqui ao curso e eu tomo isso um pouco até como uma espécie de retribuição, em gratidão por todo esse processo que a Univale teve de participar na minha formação, na minha construção também como profissional. E hoje é uma satisfação enorme poder dar a minha parcela de contribuição também para a formação desses futuros profissionais aqui do nosso curso. Tendo transitado por todas essas áreas também, que foi que te abriu esse horizonte para ver o quanto que também a área de relações internacionais ela é complexa e ela exige também toda uma qualificação multidisciplinar, até dá para se falar, porque ela envolve as questões sociais, políticas, econômicas também, e tudo isso aqui no curso da Univale se encontra. Sem dúvidas, eu diria que eu conheço algumas grades curriculares e a realidade de outros cursos de relações internacionais pelo Brasil, e eu diria que a grade curricular que nós temos na Univale, ela é extremamente equilibrada em termos de todas essas multidisciplinaridades que a área em si das relações internacionais carrega consigo. E esse é um ponto que eu acredito que seja um dos grandes diferenciais que nós temos aqui na Univale, porque em várias outras instituições nós encontramos o curso de Relações Internacionais sempre como uma espécie de braço, como se fosse saindo da costela de algum outro curso, alguma coisa assim. E o nosso curso da Univale não, ele é genuíno, ele é original nesse sentido. Ele foi um curso pensado desde o início, pioneiro na região sul do Brasil. É o primeiro na região sul do Brasil. Exato, o primeiro na região sul. Então ele foi de fato pensado desde a sua concepção para atender a essa multidisciplinaridade, equilibrar as áreas do conhecimento. Então um profissional de relações internacionais, ele de fato é alguém que precisa ter conhecimentos sobre a área de história, sobre a área de ciência política, sobre a própria economia, sobre a sociologia, antropologia, a ciência jurídica, e não só ter conhecimentos sobre essas áreas, mas são conhecimentos que não são compartimentalizados, eles precisam estar todos em contato, interligados. Então, quando irrompe algum fenômeno na área das relações internacionais, o nosso profissional, o egresso formado em RI na Univale, ele tem essa capacidade de conectar este fenômeno à luz de múltiplas reações que ele pode causar desde vários pontos de vista. Isso, sem dúvidas, é um grande diferencial. São as relações que se constroem justamente, mas para isso tem que ter realmente muito conhecimento, professor? Essa questão de gostar de estudar, dá para falar quais seriam as habilidades que um possível estudante precisa ter, ou um candidato a vir fazer curso de relações internacionais precisa ter, ou que são desenvolvidas também aqui no curso? Sem dúvidas.
Como padrão, via de regra, os estudantes do curso de Relações Internacionais, eles vêm com uma bagagem ou uma preferência mais manifesta nos seus anos iniciais pelas ciências sociais ou pelas ciências humanas, né? Então, geralmente são alunos que gostavam muito da área da história, da geografia, de atualidades durante o ensino médio, né? E são alunos que também são muito conectados em tudo que acontece no mundo. Mas aqui no curso de RI, nós vamos aperfeiçoando e desenvolvendo várias dessas habilidades. Então, eu diria que gostar de ler, gostar de estudar e gostar de ler é, de fato, uma das grandes condições que o nosso curso exige. Não é necessário que se saiba já de início ler em outros idiomas, não é uma pré-condição, mas é desejável e é algo que, no mínimo, o estudante vai desenvolver ao longo do curso. Nós temos contato com literaturas em outras línguas, né? Então temos textos em inglês, textos em espanhol. Já tivemos inclusive uma banca aqui no nosso curso defendida por uma aluna que desde a sua formação tinha como língua materna o francês e ela defendeu a sua monografia em língua francesa com arguição dos membros da banca em francês também. Então são muitas habilidades nessa área de línguas, sem contar as relações que existem no tema das habilidades interpessoais, né? Então é um aluno que muitas vezes ele, sem perceber, ele está adquirindo ferramentas de trato político, de conversa, de conseguir fazer leituras de cenários e de situações, de saber se portar diante dessas situações. São alunos que trabalham muito capacidades teóricas e analíticas. Então, um profissional de RI aqui, ele desenvolve muitas habilidades estratégicas, de antever movimentos, de pensar antes das situações, de poder fazer essas leituras. Então, são todos elementos que, em termos de um profissional de RI aqui, são habilidades que vão sendo desenvolvidas. E no cenário que se vive hoje, a gente pode dizer que é fundamental ter esses profissionais em diversas áreas, né? As empresas da nossa região também é um impacto muito grande que o curso tem. Sem sombra de dúvidas. O que eu percebo é que, apesar de nós vivermos um momento no mundo extremamente conturbado, eu tenho dito que, por um lado, do ponto de vista humano, é muito ruim o que se passa no mundo com tantas guerras, com tantas migrações e refúgios, com tantas situações que são desafiadoras para as relações internacionais. Por outro lado, o momento, eu acredito que nunca tenha sido tão profícuo para se debruçar sobre esses assuntos. Então, para se debruçar sobre as relações internacionais. E são, muitas vezes, competências, habilidades que são, às vezes, mais brandas ou mais duras, naquilo que se chama no mercado, né, de hard skills ou soft skills, que o nosso curso vai capacitando o nosso aluno e um futuro profissional. Então, por exemplo, né, situações mais recentes, como a pandemia de Covid-19, ou o conflito entre Rússia e Ucrânia, agora a guerra entre Israel e Palestina, são todos momentos muito desafiadores em que no mercado as primeiras reações que se tem é de buscar um profissional que consiga entender, por exemplo, por quanto tempo mais ou menos a gente pode estimar que esses eventos vão durar. A gente não consegue, obviamente, ter uma capacidade assertiva com muita exatidão, mas a gente consegue antever que são movimentos que às vezes vão durar muito mais, vão se prolongar e precisam ser adaptados dentro das empresas, né? Então, na pandemia, por exemplo, muito se discutia do ponto de vista sanitário e de comportamento aquela ideia do novo normal. E as empresas também vão tendo, conforme os fenômenos se apresentam nas relações internacionais, os seus novos normais que muitas vezes vão ser ditados por um profissional que tem essa capacidade de leitura analítica dos cenários, que é exatamente o que o profissional de RI faz. Então, me parece que com essa sua fala aí, a gente sabe que tem muitas possibilidades de atuação para o profissional também, mas considerando a nossa região, professor, tem alguma área mais específica que exige mais esse profissional, que demanda mais esse profissional para a gente encerrar? Bom, eu diria que do ponto de vista profissional, para o setor privado, nós temos uma demanda aqui que é inerente na vocação da região, que é a demanda dos serviços portuários, de toda atividade de comércio exterior, e este profissional de RI nos serviços portuários, vinculados ao comércio exterior,
ele geralmente é alguém que se conecta muito rapidamente com as atividades mais operacionais, mas logo em seguida se posiciona numa posição mais, numa condição mais estratégica, de também elaborar relatórios, fazer análise de mercados, todas posições em que esse começo mais operacional, digamos assim, já o capacita ou gabarita para ir para uma parte geralmente de gestão, de tomada de decisão, algo mais estratégico. A nossa região, o setor privado absorve muito disso. E uma outra nota, além da carreira que eu segui, que foi a carreira acadêmica, nós temos também, em Santa Catarina, especificamente, algumas cidades da região, cargos no setor público que são vinculados a essa ideia de ter um profissional que pense a vinculação das cidades com as relações internacionais. O próprio governo do estado de Santa Catarina tem uma secretaria de articulação internacional, então muitos alunos nossos também transitam por essas áreas e operam no setor público também diante de estágios e cargos efetivos nessa secretaria, que também são uma capacidade de se inserir no mercado de trabalho. Que bom, então. Professor, muito obrigada pela sua colaboração. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui novamente e sempre vou falar com muito orgulho desse curso que me criou, né? E eu gosto muito de ser parte dele hoje. Que bom, obrigada, professor. No programa Nossos Cursos Seu Futuro de hoje, a gente conversou com o professor do curso de Relações Internacionais, Daniel Correia da Silva. Até o próximo Nossos Cursos Seu Futuro.